Seja muito bem-vindo à minha revisão pessoal, fico muito feliz em ajudar você. Lembrando que eu estou um pouco mais cansado, estou tentando fazer essa revisão aqui. E por isso eu peço que você preste atenção, que eu vou tentar ser mais superficial para não esquecer todos os pontos, mas eu estou bem cansado, muita matéria até agora. Acredito que você esteja bem cansada ou cansado também. Quando nós falamos de olfato e paladar, nós precisamos lembrar alguns pontos bem importantes. E aí, começando do paladar, o ponto mais importante é da língua. E quando você pensa em língua, ela é o órgão pelo qual vai colaborar para você sentir os sabores, sentir também a textura do alimento. E tendo esse raciocínio, fica mais fácil entender qual é o caminho que nós vamos percorrer para entender esse processo de tato, né, textura do alimento e também dos sabores. Então, como isso se dá? Então, vamos lá. Na superfície dorsal da língua, nós temos 4 papilas linguais que colaboram para entender esse processo. Essas papilas linguais são 4, né? São as filiformes, folhadas, fungiformes e valadas. A filiforme não tem nada a ver com sabor. Ela está relacionada com tato, maciez e aspereza. Já as folhadas, fungiformes e valadas possuem corpúsculos ou botões gustativos que são sensores responsáveis pelo paladar. Esses botões gustativos ficam na região lateral da papila lingual. Na região dorsal da língua, você vai ter um epitélio pavimentoso estratificado queratinizado, que, quando mais delgado, fino, vai se chamar de paraqueratinizado. Quando mais espesso, ortoqueratinizado. No secret. Quando você olha para essa imagem aqui, você consegue identificar as papilas circunvaladas, filiforme, fungiforme, certo? Aqui, ó, papilas fungiforme, filiforme, circunvaladas, os botões gustativos na parte lateral. E é possível ver na circunvalada aqui em verde, por exemplo, esse sulco na lateral, ó. Tá vendo que tem um sulco aqui, ó? Na fungiforme também tem um sulco aqui, ó. E é por esse suco que vai entrar aí, ó, a saliva de maneira natural. E essa entrada aí da saliva vai ter contato com os corpúsculos gustativos ou botões gustativos, que vão nos ajudar a entender aquela pergunta inicial, de onde que vem esse sabor. E nós vamos ver aí também os poros gustativos, que possuem na sua parte apical microvilosidades que estão relacionadas aí com células de suporte, que são células gustativas, células que estão conectadas aí, ó, com a fibra nervosa aferente, ou seja, com neurônios aferentes que vão tentar transformar essa sensação aqui de sabor em um potencial de ação para enviar para o cérebro para que você possa interpretar qual tipo de sabor que é. E existe alguns tipos, por exemplo, salgado, azedo, doce, amargo e umami. As células gustativas, como eu falei, estão próximas dos neurônios aferentes. Quando você olha a superfície apical das células gustativas, você vai ver as microvilosidades que eu mostrei, que estão relacionadas aí com receptores para nos ajudar a diferenciar cada um desses sabores, certo? Na língua aqui nós temos a parte anterior e a parte posterior. Na parte anterior, nós temos o par de nervos cranianos número 7, chamado de facial, e nós temos o par de nervos cranianos número 9, chamado de glossofaríngeo. O par de nervos cranianos número 7, facial, inerva os 2 terços anteriores, repito, e no terço que sobrou posterior, o par de nervos cranianos número 9, glossofaríngeo, é responsável por inervar essa parte.
A sensação de dor e sensibilidade geral da língua está relacionada ao par de nervos cranianos número 5. Já a musculatura da língua está relacionada ao par de nervos cranianos número 12, hipoglosso. E toda essa parte aí, né, está relacionada aí com o componente aferente visceral especial do glossofaríngeo e do nervo facial, que acabam permitindo essa característica de sabor da língua. Show de bola. Nós temos o tecido epitelial pavimentoso estratificado paraqueratinizado, certo? O tecido epitelial pavimentoso estratificado paraqueratinizado, ele está nessa região aqui justamente porque é uma região mais delgada, é uma região mais fina. E aí você consegue ver também, ó, aqui, ó, o poro gustativo, as células de suporte, que são as nossas células gustativas, células basais, que vão colaborar aí para interpretação desse sinal, dessa sensação, desse sabor, né? Então a saliva ela vai ir para esses poros, que vai ter contato com as microvilosidades desses corpúsculos gustativos, dessas células. E aí, então vai vir, e em seguida você vai ter uma via de segundo mensageiro que vai permitir a atividade dos neurônios aferentes, certo? Porque essas células estão perto dos neurônios aferentes. Então, ele coloca lá nesse epitélio aí, só repetindo mais uma vez, que é paraqueratinizado, né? Porque é fino, delgado. Depois aparece lá nessa região que tem as células suporte, que são as células gustativas. O poro, que elas vão ter contato com a saliva e as microvilosidades dessas células gustativas, que vão ter contato com a saliva de maneira direta, porque a região, porque existe essa região ali, o espaço onde essa saliva naturalmente vai entrar. A saliva tem moléculas que capturam as moléculas. A saliva tem moléculas que vão ser de alimentos, que vão ser capturados pelos receptores presentes nas microvelocidades das células gustativas, né? Dessa maneira envolve-se uma linha de segundo mensageiro. E essa via de segundo mensageiro vai ter receptores ionotrópicos e metabotrópicos que de fato vão estar relacionados com a questão do sabor. Para a gente entender isso, nós temos aí a questão do sabor amargo, né? O sabor amargo ele tem receptores metabotrópicos, certo? O sabor amargo tem receptores metabotrópicos. Esses receptores metabotrópicos relacionados aí com a ativação da proteína G vão estar relacionados tanto com sabor amargo, tanto com sabor doce. São receptores metabotrópicos. Então vamos lá para uma estratégia básica para lembrarmos da via que ativa o sabor amargo. Então a primeira coisa, ativa a proteína G, que vai ativar fosfolipases, que vai produzir trifosfato de inositol. O trifosfato de inositol ele encaixa no retículo endocrasmático liso, abre canais de cálcio, essa abertura dos canais de cálcio aumenta o cálcio no interior da célula, a concentração no interior da célula, né?
aumenta a concentração no interior da célula. Que fazem com que esse cálcio se ligue aos neurotransmissores e permita a liberação, ou se ligue nos neurônios e permite a liberação de neurotransmissores. E aí vai formar um potencial de ação. Esse é o processo de identificação de sabor amargo e do sabor doce. Também metabotrófico ativa a proteína G. Ativou a proteína G, vai ser ativado depois o adelinato ciclase, que vai produzir o AMP cíclico. O aumento do AMP cíclico fecha os canais de potássio. Fechou os canais de potássio, o potássio não vai sair dentro da célula, ele vai aumentar um pouco, né? A concentração dele vai aumentar na célula. E aí isso vai levar à despolarização da célula. A despolarização leva à abertura dos canais de cálcio. O cálcio entra, combina com um ciclo esquelético. O cálcio entra e vai promover o mesmo processo, liberação de neurotransmissor, que vai induzir uma PA. Lembrando aí, ó, estava dormindo, tem algumas informações aí que não vão ser tão relevantes aqui, que ficou estranho, né? Combina com o ciclo esquelético aí. Tô com sono de lascar. Para os receptores ionotrópicos. Os receptores ionotrópicos estão relacionados aí com os sabores azedo e salgado. O sabor azedo, né? Alimentos libera muito íon H+. O canal ionotrópico aqui encaixa no íon H+, que ele é um canal de potássio, né? Aí, o que acontece? Esse canal ionotrópico que encaixa no íon H+, que está relacionado com o canal de potássio, vai ocasionar o fechamento do canal de potássio. Só lembrando uma coisa aqui. A parte, eu penso assim, o azedo, nesse caso aqui, se ele está relacionado com íon H+, eu vou dizer que o azedo é meio ácido, porque H+ está relacionado com ácido, né? Eu penso assim. E aí, no canal ionotrópico, o alimento libera muito H+, no azedo, que ele vai se encaixar no receptor ionotrópico, que vai fechar o canal de potássio. E aí você já vai lembrar, né? Ó, pra você ver o que eu coloquei aqui. Sono puro. Nunca que eu ia colocar isso. Refletindo bem. Ele vai fechar os canais de potássio. Poxa, fechou os canais de potássio aqui, ó. É porque era o mesmo processo aqui, ó. Fechou os canais de potássio, a concentração vai aumentar, vai despolarizar a célula. E aí vai abrir canal de cálcio, despolariza a célula, vai abrir canal de cálcio, o cálcio entra e promove a exocitose de neurotransmissores. Ou seja, libera os neurotransmissores, libera o potencial de ação. É isso que é importante. No sabor salgado, você viu que eu tô com sono, né? No sabor salgado, também é ionotrópico. Então você vê, né? Azedo, salgado e ionotrópico. Doce e amargo, metabotrópico. No salgado, o sabor salgado libera muito íon sódio. Esse íon sódio, ele liga no receptor ionotrópico, que promove o aumento da concentração de sódio intracelular. E aí, o que vai acontecer? Despolarização, abertura do canal de cálcio. Cálcio promove exocitose de sódio de neurotransmissor, que vai gerar um potencial de ação. E aí você já tem os sabores mais legais, né? Umami. Umami é um sabor que realça os outros sabores, né? E ele é metabotrópico.
e se compara no receptor dele com sabor doce, tá bom? Onde você vê aqui, ó, T1, tá vendo? R1 como receptor, mas no caso dele você vai ver T1 e R1 acoplado a T1 R3. Esse sabor umami, ele ao encaixar nesses receptores relacionados ao doce, ele então vai realçar os outros sabores. Legal, né? Existe um ponto importante sobre o sabor para gordura, o P37. O sabor para gordura, que é chamado de P37, ele acaba ocupando os ácidos graxos, certo? Ele acaba ocupando os ácidos graxos e por isso ele melhora o sabor de alimentos que acabam tendo gordura. Então, o P37 ele acaba ocupando os ácidos graxos, por isso ele melhora o sabor de alimentos que acabam tendo gordura. É uma provável explicação, por exemplo, que a carne torna-se mais saborosa na presença de gordura. Ele é um receptor metabotrópico e às vezes não tem a linha completa dele. Pronto. Ó, pode ser metabólico? Peraí. Eu coloquei aqui o resumo, né? Metabotrópico mesmo. Salgado ionotrópico, azedo ionotrópico, doce metabotrópico, amargo metabotrópico, umami metabotrópico, P37 metabotrópico. Que melhora o sabor dos alimentos também. Vamos falar sobre olfação. O que acontece aqui, né? Você tem o seio frontal, bulbo olfativo, terminações do nervo olfativo, cartilagem nasal. Aqui você tem o seio frontal, né? Bulbo olfativo, olha. Você pode ver que tem terminações nervosas aqui, ó. Você tem terminações nervosas aqui. Essas terminações nervosas no bulbo olfativo vão estar relacionadas aí com a identificação de partículas olfativas, né? Você tem a cartilagem nasal, você tem aqui a prega nasal, você tem um vestíbulo nasal, maxila, corneto inferior, corneto médio, corneto superior e o seio esfenoidal, certo? Seio esfenoidal. Aqui você tem o ectodermo da superfície, mucosa, que é mucosa respiratória. Os neurônios bipolares eles são produzidos durante o período embrionário, justamente no local onde vai ser formado o osso etimoide. Perfuram a região do osso etimoide, desenvolvimento dando origem à placa uniforme, que a região está presente nos nervos olfatórios. Molécula e odorante, proteína receptor e adenilato ciclase. O sistema olfatório se estrutura: condução e conexões nervosas. Nervos olfatórios. Possuímos por volta de 20 a 22 pares de nervos olfatórios. Percurso: esses nervos atravessam o osso etimoide, fazem sinapse com neurônios vitrais presentes no grupo olfatório e vão para a parte interna do cérebro. Show de bola. O epitélio olfatório, né, é a área sensorial responsável pela captação dos odores. Aí você tem algum tipo de células, né? Você tem as células olfatórias, neurônio bipolar,
que é a principal célula em que os dendritos têm 6 e 8 ramificações com aparência de cílios, e nesses dendritos que estão os receptores metabotrópicos que iniciam a sensação de odor. Então ativa a proteína G e tal. As células de sustentação de suporte estão localizadas entre os neurônios bipolares. As células As células basais encontradas na base do epitélio são células-tronco que permitem a renovação do epitélio a cada aproximadamente 2 meses. E eles têm a estrutura de suporte, a glândula de Bowman, que produz uma secreção serosa que cobre os dendritos, mantendo a umidade do epitélio. Sua posição secretora está localizada na lâmina própria, tecido conjuntivo frouxo. A função da secreção, A secreção da glândula de Bowman captura moléculas do ar e as sinaliza para os receptores dos dendritos, que faz com que eles sejam identificados, Então, transdução e interpretação do odor, mecanismo de transição. Então, os receptores são metabotrópicos, O desenvolvimento de uma linha de segundo mensageiro leva à abertura de canais de sódio e cálcio. Lembra que o cálcio sempre vai ter o mesmo efeito no neurônio, Enviar neurotransmissores e aí começa o potencial de ação. A intensidade do odor, mais forte ou menos intensa, está relacionado com o balanço desses canais de sódio e cálcio. A presença de cloro é um antiporte de sódio e cloro, ou de sódio e cloro. Esse mecanismo ajusta os potenciais de ação que são lançados. E aí você tem conexões cerebrais e memória. O potencial de ação é lançado e vai para uma área do cérebro que interpreta o odor. Essa área faz conexões com o giro órbito frontal, amígdala e hipocampo. Essas conexões fazem com que o olfato permita a formação de memórias olfativas que são armazenadas e associadas. É por isso que sentir um cheiro pode evocar uma lembrança, porque está relacionado, por exemplo, aí com amígdala, hipocampo, certo? Que essa conexão, existe uma conexão aí cerebral de memória. Origem e localização. Origem embrionária. O epitélio olfatório vem diretamente do ectoderma da superfície. É isso. Localização específica. O epitélio olfatório está restrito à parte superior da concha superior, que você viu lá na imagem, O restante da fossa nasal é revestido por epitélio respiratório, lembra? Colunar, simples, ciliado com células caliciformes. Características visuais. Essa região olfatória tem cerca de 1 centímetro quadrado e é amarelada em comparação com a área avermelhada do restante da fossa nasal. Você tem o septo mediano, epitélio respiratório, epitélio olfatório, cartilagem, tecido ósseo, órbita. Você tem o epitélio olfatório, glândulas serosas de Bowman. Análise em lâmina, histologia, diferenciação. É difícil distinguir as células olfatórias de suporte e basais em lâmina. E o epitélio olfatório é muito semelhante ao epitélio respiratório. Aqui é um ponto que eu deixei escrito relacionado a essas lâminas aqui, Estou passando bem rapidinho porque o tempo é curto, E aí você lê esse ponto aqui e faz uma correlação com as lâminas aqui. O que eu entendo que seria importante, por exemplo, é a estrutura do epitélio, devido a vários núcleos em posição diferente, é pseudo-estratificado,
A lâmina própria, abaixo do epitélio ali, a lâmina própria do tecido conjuntivo contém áreas mais coradas, corresponde à posição secretora da glândula de Bowman. Se você dá uma analisada aqui, ó, tá vendo? E esse é o ponto aqui, é repetir, né, essas lâminas aqui, só que eu estou bem cansado, não vou comentar não. Então é isso, esse é um resumo bem superficial, mas dá para dar uma revisadinha.